estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Em primeiro lugar, quero falar da minha gratidão pela oportunidade de estar conversando com vocês na noite de hoje. Agradecer a todos os meus irmãos de Parnaíba, amigos, por quem tenho um grande carinho, um grande afeto. Roguemos a Deus, roguemos a Jesus, que neste momento possa nos iluminar a nossa mente,
o nosso coração, a fim de que nós consigamos passar uma mensagem que toque o nosso raciocínio e as nossas emoções de todos aqueles que nos assistirem. Que Jesus possa guiar as minhas palavras e que as minhas palavras possam chegar a todos aqueles que precisem ouvi-las e que todos aqueles que ouçam aquilo que nós iremos conversar na noite de hoje possam assimilar da melhor forma possível os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, que são os ensinamentos de Jesus, de uma forma mais bem clara, de acordo com o nível de compreensão da humanidade nos dias de hoje. O tema sugerido para nós conversarmos nesta noite é o Espiritismo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Nesse capítulo 1, Kardec separa, trazendo um pouquinho falando sobre Moisés, depois fala sobre Jesus e em seguida vem nos falar sobre o Espiritismo. E vai ser sobre esse item que nós vamos conversar na nossa conversa, nesse nosso bate-papo da noite de hoje. O Espiritismo é o título do tema. E Kardec diz assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. A gente sabe que há muito se fala a respeito de mundo espiritual. A gente sabe que há muito se fala da existência de seres, muito antes mesmo do surgimento dos ensinamentos de Jesus. Moisés já falava disso, inclusive há quem diga que Moisés proibia, né, essas comunicações. Os gregos falam das pitonisas, falam de aconselhadores, digamos assim, que as pessoas costumavam ir lá conversar com elas e aí recebiam essas informações. Os profetas faziam isso, os egípcios também tinham essas comunicações. E a doutrina espírita é a primeira ciência que vem tratar deste assunto de forma claríssima, a respeito do mundo espiritual, a respeito da sobrevivência dos espíritos, a respeito da comunicabilidade com os espíritos, trazendo para nós novos esclarecimentos a respeito da sobrevivência da alma, a respeito da vida após a morte e depois da reencarnação. Kardec trouxe isso muito claro, principalmente nas obras básicas que a gente conhece, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, principalmente. Além disso, poderíamos acrescentar a Revista Espírita, né? Também o livro que é o Espiritismo. Além disso, mais um livro que são as obras póstumas. Então, depois vieram os clássicos como Leon Denis, Gabriel Delane, como o próprio... deixa eu ver mais um aqui. Muitos clássicos mesmo, tem muitos clássicos aí que depois a gente pode procurar na literatura. Logo em seguida vieram as obras consideradas complementares, como André Luiz, Emmanuel, temos Joana de Ângeles, temos Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. E a doutrina espírita, através desses autores, vieram trazer ainda mais luz para aquilo que Kardec já tinha deixado muito claro. Então, todas essas lições que a doutrina espírita nos traz, e depois vem os próprios pesquisadores, os próprios cientistas, né? Aqueles psicólogos considerados como transpessoais, como Elizabeth Kübler-Ross, como Raymond Moody Jr., Ken Wilber, Ian Stevenson e muitos outros autores que vêm falando a respeito dessa existência do mundo espiritual, da vida após a morte, as experiências de EQM, que são experiências de quase morte. Então a doutrina espírita dá o pontapé inicial a esse respeito,
e logo depois vieram as obras complementares. Mas continua Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. Aquilo que nós acabamos de falar, que além das informações que Kardec nos traz, tem as obras complementares. E é impressionante como a gente começa a estudar a própria psicologia, pessoas com inúmeros transtornos mentais, utilizando técnicas de regressões a vidas passadas, a gente consegue entender, por exemplo, por que é que o indivíduo tem algumas fobias, como medos de lugares fechados, que é a claustrofobia, medo de altura, que é a acrofobia, medo da praça, que é a agorafobia, medo de rato, que é a musofobia. Então, quando a gente começa a investigar o inconsciente do ser humano através da psicologia transpessoal, usando técnicas de regressões a vidas passadas, fica mais evidente isso que a doutrina espírita nos traz, falando, né, dessa natureza do mundo espiritual. E aí os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais deixam de ser algo maravilhoso, algo sobrenatural. E a doutrina espírita facilita muito a gente na compreensão desses fatos. Depois ele continua. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. Se nós formos observar, por exemplo, algumas passagens do Evangelho, eu vou pegar uma passagem muito simples, que é o mais belo sermão que a humanidade tem notícia, que é o Sermão do Monte. Como compreender Jesus dizendo assim, felizes os que choram, porque serão consolados? Aí fica a pergunta, quando que esses que choram serão consolados? Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a pergunta é a mesma, quando que essas pessoas que padecem fome e sede de justiça serão saciadas? Jesus ainda diz assim, bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra eles herdarão? E quando eles vão receber essa herança? Então, Jesus faz uma série de promessas de felicidade aos miseráveis do mundo, dizendo para eles que eles seriam felizes, que eles seriam bem-aventurados. E a gente só consegue compreender essa felicidade, essa bem-aventurança, sob a óptica da reencarnação. E a doutrina espírita esclarece muito bem isso para nós, quando vem falando, além da pluralidade das existências, falando para a gente da pluralidade dos mundos habitados. Hoje, os ufologistas falam muito de extraterrestres, falam muito de naves espaciais. A época de Jesus não se falava nisso, mas a doutrina espírita já vem nos falando, né, da existência de seres em outros planetas muito mais evoluídos do que nós. E aí tudo que os ufologistas estão falando, que para alguns parece novidade, para outros parece algo inacreditável, para a doutrina espírita isso é a coisa mais natural do mundo. A própria literatura espírita, psicografada por Allan Kardec, já vem, por Chico Xavier, na verdade já vem falando muito bem disso. Por isso é que muitas das palavras de Jesus que foram mal interpretadas, a gente consegue compreender. A doutrina espírita faz com que a gente compreenda como foi que Jesus realizou os milagres, como foi que Jesus conseguiu andar sobre as águas, como foi que Jesus conseguiu expulsar os demônios, como foi que Jesus conseguiu curar os cegos, os paralíticos, os leprosos. À luz da doutrina espírita, com a compreensão principalmente do magnetismo, a gente consegue compreender como foi que Jesus efetuou essas curas. Como era que Jesus conseguia, por exemplo, saber o que os fariseus estavam armando para ele. Passagens inúmeras, tipo assim, então os fariseus, para o tentar, lhe perguntaram, Senhor, é lícito pagar o tributo a César?
Então os fariseus, para o tentar, lhe perguntaram: Senhor, o que fazemos com essa mulher que foi pega em adultério, já que a lei diz que a mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada? E todas essas armadilhas Jesus conseguia captar. Por quê? Porque Jesus tinha capacidade de ler o pensamento das pessoas. Muito comum. Outro exemplo que Jesus conseguia captar quando Jesus estava lá, que ele foi recebido pelo homem rico, e aí os seus opositores pensando: como é que ele é um homem santo? Como é que ele é o Messias, se ele não reconhece a mulher que beija ali nos seus pés, tratando da mulher equivocada? E Jesus, captando os pensamentos dele, vai explicar, vai chegar para ele dizendo: olha, eu cheguei na tua casa e a lei diz, a tradição diz que a gente deve lavar os pés do visitante, e você não lavou os meus pés, e ela lava meus pés com lágrimas. E ele sai dando uma série de exemplos que a lei humana na época, né, dizia que era para ser feito com as visitas, e o seu anfitrião não fez, e a mulher equivocada fazia. Então Jesus conseguia captar o pensamento daqueles, né, que o perseguia. E é muito claro isso nos dias de hoje, quando a gente começa a entender essa faculdade que nós temos de nos comunicar através do pensamento. E a doutrina espírita vem nos esclarecendo isso muito bem. E aí continua: o espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, baseado em tudo isso que nós falamos, a gente consegue compreender todos esses fenômenos considerados sobrenaturais. A doutrina espírita traz assim para a gente, de uma forma muito clara, os fenômenos físicos considerados sobrenaturais, os fenômenos químicos, os fenômenos biológicos. A gente consegue entender através da física quântica, da química quântica, tudo isso que a doutrina espírita vem falando para a gente a respeito das outras dimensões, a respeito das partículas subatômicas, a respeito dos estados mais sutis da matéria, e a doutrina espírita traz isso. É por isso que Kardec diz que a doutrina espírita, ou o espiritismo, é a chave com a ajuda da qual tudo se explica de modo fácil. E aí a gente entende melhor os milagres de Jesus. Por que das diferentes injustiças, aparente injustiça, digamos assim, sociais? Por que existem ricos? Por que existem pobres? Por que existem pessoas saudáveis? Na mesma família existe um com um transtorno mental grave, como uma esquizofrenia. Por que existe uma pessoa com um corpo perfeito? Existe outro que já nasce, digamos assim, com deficiências físicas, tetraplégicas, por exemplo. Alguns já nascem com alguma deficiência mental, com um retardo mental. Porque algumas pessoas que têm a mesma característica genética uns dos outros, uns nascem com doenças consideradas genéticas e outros não. Por que na mesma família nasce um idiota? Não, o idiota no sentido do termo é pessoas com uma deficiência mental e outro nasce superdotado. Por que nessa sociedade que nós estamos vivendo, algumas crianças nascem em berço de ouro e outras crianças nascem nas regiões mais pobres de que se tem notícia? Então a doutrina espírita vem falando para a gente. Com a doutrina espírita nós entendemos as causas das nossas aflições, as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. A gente consegue entender, por exemplo, que muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós na atual existência, mas muitos desses nossos sofrimentos foram causados por nós em existências passadas. E isso a gente começa a entender melhor com o conhecimento da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, aí eu recomendo que quem tiver interesse, pesquise e aprofunde. Kardec traz muito bem sobre a justiça divina, o bem e o mal sofrer, causas atuais das aflições, causas anteriores das nossas aflições. Somente através da compreensão, do conhecimento, da consciência que nós temos a respeito da reencarnação, a gente entende por que essas diferenças todas, a gente entende por que esses sofrimentos todos, a gente entende por que tem tanta gente sofrendo no mundo, porque essas diferenças morais, porque existem pessoas que são boníssimas, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros anônimos, caridosos, pessoas de bem,
e ao mesmo tempo existem os maquiavélicos, os criminosos, existem as pessoas que praticam os crimes mais horrendos e inimagináveis, existem as pessoas que não têm nenhuma empatia à dor alheia, existem pessoas que não se emocionam diante das milhares de mortes que estão acontecendo no nosso planeta. A doutrina espírita nos esclarece isso. A gente começa a entender que essas diferenças morais têm muito a ver com o nosso estado de evolução. Que essas misérias todas que nós vivemos no nosso planeta tem muito a ver com a característica, né, do próprio planeta Terra, que é o mundo de expiações e provas, ou seja, aqueles espíritos que habitam entre nós, são espíritos que têm compromissos espirituais, se equivocaram em existências passadas, por isso estão reparando o que na doutrina espírita nós chamamos de expiação. Muitos espíritos vieram de esferas mais elevadas para nos auxiliar na nossa evolução. São espíritos que estão aqui trabalhando, mas que não precisariam mais nem reencarnar entre nós, mas estão passando também por algumas provações. Claro que não são espíritos puros ainda, por isso é que ainda precisam ser provados. Então a gente começa a entender por que existe tanta miséria no planeta Terra, mas a gente passa a entender também que tem planetas mais inferiores do que o planeta Terra, tem muitos outros planetas igual ao planeta Terra, mas existem também inúmeros planetas bastante superiores ao nosso. E a doutrina espírita traz para a gente essa compreensão. E o porquê de muitas doenças, o porquê de muitos transtornos mentais, à luz da psiquiatria, à luz da medicina, à luz da psicologia, não se consegue explicar. A psiquiatria ainda tenta dizer que as doenças mentais ou os transtornos mentais têm origens genéticas, têm causas, digamos assim, sociais, psicossociais, causas financeiras, familiares, etc. Mas não consegue explicar de vez a origem dessas doenças, desses transtornos. O que a doutrina espírita tem feito muito bem. De onde viemos? Para onde vamos? Essas perguntas a doutrina espírita também nos ajuda a responder. Por isso é que é importante que nós entendamos todo esse papel do nosso querido codificador Allan Kardec, o papel do nosso querido Francisco Cândido Xavier, do nosso querido Divaldo Franco e tantos outros espíritos que vêm ao planeta Terra com a missão de trazer luz para a gente a respeito da outra dimensão do mundo espiritual. Espíritos que se comprometeram a vir até nós, trazendo esclarecimentos a respeito da sobrevivência da vida após a morte. É importante que a gente leve muito a sério tais informações para nós não perdermos a nossa encarnação. Muita gente pensa que está aqui para aproveitar a vida, mas na verdade nós estamos aqui para aproveitar a nossa encarnação. E esses espíritos que vêm ao planeta citados, seja dando exemplo, seja através da própria literatura espírita, são seres que estão entre nós para nos ajudar a evoluir mais depressa. Continua Kardec. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é o Novo Testamento, que é o Cristo, traz também o Cristo como personificação da segunda revelação. E o Espiritismo, que é a terceira revelação, traz para nós a revelação da lei de Deus. Tem uma música no meu espírito que diz que revelou Moisés, né, a justiça divina, e que Jesus traz para a gente a lei de amor, e que a doutrina espírita traz para nós a lei da reencarnação. Só que a doutrina espírita, ela não está personificada em ninguém. Não é Kardec, né? Muita gente chama assim, espiritismo kardecista, como se o espiritismo fosse de Kardec. Mas a doutrina espírita não é de Kardec. Então é equívoco dizer que existe um espiritismo kardecista, porque na verdade não existe. Kardec não é o dono da doutrina espírita, não criou a doutrina espírita, teve um imenso trabalho de recolher do mundo espiritual as informações que os espíritos nos traziam, fazendo perguntas sábias. É impressionante como são sábias as perguntas que Kardec faz aos espíritos, ou fez aos espíritos. Então Kardec codifica a doutrina espírita. Está aí no Pentateuco, como nós já falamos anteriormente.
O Livro dos Espíritos, mais de 1019 perguntas. O Livro dos Médiuns, uma visão científica dos fenômenos mediúnicos. O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo o aspecto moral, religioso da doutrina espírita. O Céu e o Inferno, falando da destinação daqueles espíritos que partem para o mundo espiritual. Os que fizeram o bem estão em situações muito boas no mundo espiritual. Ao contrário, os que se equivocaram se encontram em situações lamentáveis no mundo espiritual. E a Gênese, que é também uma parte científica, né, da doutrina espírita, que Kardec nos traz muito bem. Um livro, infelizmente, pouco lido pelos espíritas, mas é um livro fantástico, que vale a pena ser lido, que vale a pena ser estudado. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão de incontáveis médiuns. Kardec fala para a gente que quando nós queremos mergulhar no microcosmo, nas partículas minúsculas, até mesmo além dos vírus, das bactérias, nós usamos os recursos do microscópio, principalmente o microscópio eletrônico, que a gente só consegue ver um vírus, por exemplo, se for um aparelho com essa precisão. E para a gente vasculhar o micro-organismo, o micromundo, digamos assim, o mundo do infinitamente pequeno, nós nos utilizamos do microscópio. Para vasculharmos o incrivelmente grande, digamos assim, os planetas, as galáxias, o universo, pouco conhecido por nós, nós utilizamos os telescópios, né, que são aparelhos que vasculham o universo, além dos telescópios fixos no nosso solo, no planeta Terra. Nós temos telescópios que foram lançados para o universo. O Hubble é o mais conhecido dentre eles, que tem trazido para a gente imagens impressionantes das infinitas galáxias que existem no nosso universo infinito. Isso, o universo invisível, o universo visível. Mas, para vasculhar o mundo dos espíritos, de que aparelho a gente está se utilizando? Atualmente, a gente ainda se utiliza de médiuns, né? Que são intermediários, que são pessoas que têm essa faculdade de ver além através da vidência, de ouvir além através da audiência, né? Então são duas mediunidades muito conhecidas, a vidência e a audiência, além, claro, da psicofonia, que é o falar, da psicografia, que é o escrever, da clarividência e tantas outras mediunidades. Então Kardec, quando traz para a gente essa doutrina dos espíritos, traz graças à presença desses médiuns, né? Muito especiais à época de Kardec, muito úteis para a codificação da doutrina espírita. E ele continua: é de algum modo um ser coletivo, abrangendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Aí a gente tem os inúmeros espíritos da codificação. Se nós tivermos a oportunidade de ler logo na introdução, no prefácio, ali no comecinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazendo uma lista de espíritos que contribuíram para a codificação da doutrina espírita. Lacordaire, Santo Agostinho, Erastus, um discípulo de Paulo, o próprio Paulo de Tarso, o espírito de verdade, né? Que muita gente acha que o espírito de verdade é uma falange de espíritos, mas lá, quando a gente começa a estudar para valer, prestar bem atenção, a gente percebe que o espírito de verdade é um espírito de alta hierarquia espiritual, que depois, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar o assunto sobre ele, mas está lá, além dos espíritos codificadores mais conhecidos entre nós, temos muitos outros anônimos, como um espírito amigo, né, que é exatamente a mentora de Divaldo Franco,
na atualidade, Joana de Ângeles, né? Que quando ela desencarna, antes da codificação, ela é chamada para fazer parte dos espíritos codificadores da doutrina espírita. Então nós temos muitos espíritos de uma hierarquia elevadíssima que vieram até nós através da mediunidade daquelas meninas muito jovens que auxiliaram Allan Kardec na codificação da doutrina espírita e vem trazendo para a gente. Então, no momento, nós temos os médiuns, mas os espíritos já nos alertam que no futuro nós teremos aparelhos. Alguns já têm falado que, entre aspas, por acaso, os cientistas vão descobrir, vão inventar um aparelho tipo uma televisão que vai conseguir captar as imagens do mundo espiritual. Hoje nós já temos ouvido falar muito da transcomunicação ou comunicação instrumental, que são os instrumentos que os espíritos já estão utilizando, como TV, telefones celulares e computadores, para se comunicarem conosco. Continua Kardec. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa, explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Infelizmente, alguns irmãos religiosos criticam a doutrina espírita, claro, porque não conhecem, dizem que a doutrina espírita é do mal, dizem que a doutrina espírita é obra do demônio, e Kardec refuta muito bem isso quando seus opositores afirmaram esse tipo de coisa. E explica que demônio é esse que combate sua própria casa, porque o Cristo fala de amor, o Cristo fala de paz, o Cristo fala de Deus, o Cristo traz para a gente uma nova esperança. E aí, por ignorância, alguns irmãos opositores da doutrina espírita dizem algumas aberrações como essas, que a doutrina espírita é obra de Satanás. Continuamos com Kardec. O Espiritismo vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É muito interessante quando Kardec fala disso, né? O Cristo disse, não vos afligeis, eu mandarei o Consolador prometido, que vai relembrar tudo o que eu havia dito e explicar mais coisas. Ou seja, o próprio Cristo já sabia que no momento certo as pessoas iriam, claro, se esquecer, e no momento certo viria o Consolador prometido para trazer para nós lembranças do que o Cristo havia nos repassado e que a gente viria esquecer, mas acima de tudo trazer ensinamentos novos. Por isso, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, minhas queridas irmãs, levemos um pouco mais a sério os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Aproveitemos a oportunidade que a doutrina espírita nos traz de conhecer tais ensinamentos. Não é à toa que nós entramos em um centro espírita, não é à toa que nós assistimos uma palestra espírita, não é à toa que um livro espírita chega às nossas mãos. Então não percamos a oportunidade, não percamos a nossa encarnação. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas sofridas, quantas pessoas padecem nos dias de hoje com a falta de alguém que os console, que os esclareça. E o Espírito de verdade, através da doutrina espírita, o próprio Cristo entre nós, está trazendo toda a mensagem consoladora e esclarecedora que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Então, agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus pela oportunidade. Roguemos aos benfeitores espirituais que iluminem as nossas consciências, que nós não percamos uma oportunidade de servirmos na seara de Jesus, que nós não percamos a oportunidade de levar seus ensinamentos a toda a humanidade, principalmente através do nosso próprio exemplo. Que Deus nos abençoe,
que Deus nos ilumine, que Deus abençoe todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Chico Xavier de Parnaíba, cidade maravilhosa para nós aqui, aquele ventinho gostoso vindo do mar e o calor dos nossos amigos que aí residem. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz e muita luz, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês, muito grato mesmo. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais.
Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.